pessoal, meu nome é Lucas, sou professor aqui no Instituto Federal Catarinense, UFC Campo Sombrio, e a gente então vai fazer as correções das últimas tarefas, começando pelo exercício 26. Né? O exercício 26 ele diz o seguinte: calcule a soma dos primeiros 6 termos da PG 1, 3, 9 e por aí vai. Então vamos lá. A gente sabe que numa PG a soma dos n primeiros termos é o A1, que multiplica a razão elevada ao n menos 1 sobre a razão menos 1. Ok? Então, como ele quer a soma dos primeiros 6 termos, o n vira 6. Né? O A1 a gente tem lá, é o primeiro termo, que é o 1. Multiplica a razão dessa PA aí é uma razão óbvia, né? Você não precisa fazer cálculo, ou seja, que está sendo multiplicado por 3, então isso aí fica 3 elevado a 6, né? Mesmo n que você colocou aqui, menos 1 dividido por 3 menos 1. Assim, então, a soma 6 vai ser 1 vezes 729 menos 1 dividido por 2. Bom, continuando, então a gente tem que essa soma 6, 1 não influencia em nada. Essa subtração aqui, 729 menos 1 dá 728, dividido por 2. Então, finalmente, a gente chega à soma dos 6 primeiros termos, né, que é 364. E isso, então, finaliza o exercício 26. O exercício 27, ele diz, está pedindo aí para calcular a soma de 1 mais 2 ao quadrado até chegar 2 na 8. Tá? A gente tem uma PG aí, né? Quem que é a PG? É 1, 2 ao quadrado até chegar 2 na 8. Tá? E a gente quer a soma desses termos aqui. O que a gente tem que notar é que nessa PG a gente tem 9 termos. Por que 9? Aqui você tem 2 na 1, aqui é como se fosse 2 na 0, né? Então daqui até aqui a gente tem 8, né? 1, 2 até chegar no 8, com mais esse termo aqui, então resultam em 9 termos dessa PG. Portanto, para calcular essa soma, a gente tem que aplicar a soma sobre os 9 termos. De novo, né? É o A1 vezes a razão elevada a 9 menos 1 sobre a razão menos 1. Portanto, S9 vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo, ou, olhando aqui, 1. A razão elevada a nona, né? A razão também aqui está claro que é 2, né? Então fica 2 elevado a nona menos 1, dividido por razão menos 1, ou seja, 2 menos 1. Agora é só efetuar os cálculos, né, gente? Então, S9 vai ser o quê? 1 multiplica qualquer coisa, dá qualquer coisa. Então, a gente fica com 2 na 9 menos 1. 2 na 9 a gente sabe que é 512. Né? E 2 menos 1 dá 1. Portanto, a soma dos 9 primeiros termos vai resultar em 511. E isso finaliza o exercício 27. Bom. Agora vamos para o 28. O 28 ele diz o seguinte, ó, numa PG de razão 2, a soma dos primeiros 7 termos é 762. Olha só, aqui tem uma correção, na lista está 765, tá? Então, por favor, corrijam para 762, que esse é o valor correto. Aí ele pergunta assim, calcule o primeiro termo. Então, de novo, como ele está citando para nós a soma dos primeiros 7 termos, isso é um dado, né? A gente tem que o S7 é 762. A gente também tem que a razão é igual a 2, e assim ele quer saber o primeiro termo. Bom, então vamos lá. Quem que é o S7? O S7 é o primeiro termo, vezes a razão elevada a 7 menos 1, dividido pela razão menos 1. O S7... o exercício forneceu 762. O A1 é o que a gente está procurando.
A razão é 2, então aqui a gente fica com 2 elevado a 7 menos 1. E aqui embaixo 2 menos 1. Ok? Bom, agora a gente fica com 762, né? O A1 vezes. O 2 na 7, gente, é 128. Então a gente fica com 128 menos 1 dividido por 1. Esse 1 aqui, né, a gente pode descartar ele, divisão por 1 resulta no mesmo número. Então a gente tem que 762 vai ser o quê? 128 menos 1, 127 vezes o A1. Então o que a gente faz? Divide ambos os lados por 127, a gente fica com a seguinte divisão, ok? Então o A1 vai ser igual a 6, portanto o primeiro termo dessa PG é 6. E isso finaliza o exercício 28. Bom pessoal, agora vamos resolver o exercício 29, que é da VUNESP. Ele diz o seguinte: no dia 1º de dezembro, uma pessoa enviou pela internet uma mensagem para X pessoas. No dia 2, cada uma dessas pessoas que recebeu a mensagem no primeiro dia, enviou a mesma para outras 2 novas pessoas. No dia 3, cada pessoa que recebeu a mensagem no dia 2, também enviou a mesma mensagem para 2 novas pessoas. E assim sucessivamente. Então, se do primeiro dia até o final do dia 6 de dezembro, 756 pessoas haviam recebido a mensagem, o valor de X é. Então, primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo aí. Então, vamos lá. O primeiro dia, X pessoas tinham acesso, né, a essa mensagem. Aí o que acontece? No dia 2, cada uma dessas pessoas que recebeu a mensagem enviou para outras 2 novas pessoas. Então, quantas pessoas receberam essa mensagem no segundo dia? Se cada uma dessas enviou 2, a gente tem o dobro de pessoas que receberam aqui. Bom, de novo, no dia 3, cada uma também enviou para as outras 2 novas pessoas. Então, esse número aqui de pessoas que a gente tinha no segundo dia, cada uma delas enviou para 2, portanto 2x vezes 2, 4x, né? E assim sucessivamente até o 6º dia. Então aqui a gente tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e aqui o 6º dia, que a gente por enquanto não sabe quem é, né? E a gente sabe que até no final desse 6º dia, 756 pessoas tinham visto a mensagem. Bom, então a gente sabe o seguinte, que se a gente somar todo mundo que recebeu, vai dar 756. Mas primeiro a gente tem que descobrir quantas pessoas receberam a mensagem no 6º dia, né? Então vamos para a fórmula do termo geral. O A6 é o A1 vezes a razão elevada à 5ª potência. De novo, né? A soma desses dois, 5 mais 1, tem que dar 6. Portanto, o 6º vai ser o A1, que é x, vezes a razão aqui a gente percebe que é 2, elevado à 5ª potência. Portanto, o A6, 2 na 5ª é 32, então vai ser 32x. Esse é o nosso A6. Agora vamos lá. Então notem que ele diz o seguinte, né? 156 pessoas haviam recebido a mensagem. Então foram no total 756 pessoas. Então a gente sabe que a soma dos 6 primeiros dias, né, é o A1 vezes o Q na 6 menos 1 dividido por Q menos 1. Ok? Então, a gente sabe que o total de pessoas que recebeu até o 6º dia foi 756. O A1 a gente sabe que é x. Q na sexta fica 2 elevado a sexta, menos 1. E aqui a gente fica com 2 menos 1. Portanto, a gente fica com 756. Aqui dá 1, né? Então aqui 2 na sexta é 64. Então a gente vai ficar com 63x
dividido por 1, dividindo por 63 em ambos os lados, a gente fica com 756 dividido por 63, e essa divisão então dá 1, 2, ou seja, o número de pessoas que recebeu a mensagem no primeiro dia foi de 12. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. E isso finaliza o exercício 29. Bom, agora a gente vai para o exercício 30. O exercício 30 diz o seguinte: a soma dos primeiros 5 termos de uma PG de razão 5 é igual a 1562. Qual é o sexto termo dessa PG? Então vamos lá, a gente tem o número de termos, tem a razão e tem a soma, tá? Então, aplicando a fórmula da soma, a gente sabe que Sn é igual a 1 vezes Q na n menos 1, dividido por Q menos 1. Sn a gente tem, o n também a gente tem, a razão tem, logo vai sobrar o A1. Ah, mas não é o A1 que eu estou procurando, é o A6. Beleza, primeiro a gente acha o A1, depois a gente acha o A6. Então vamos lá. Sn a gente sabe que é 1562. A1 é o que a gente vai encontrar momentaneamente. A razão a gente sabe que é 5. O número de termos também é 5. Então aqui a gente fica com 5 menos 1. Ok? Portanto, a gente fica com 1562 igual a 1 vezes 125, 625, 3125 menos 1 dividido por 4. Bom, vamos resolvendo isso aqui agora, né? A gente vai multiplicar ambos os lados por 4 para poder eliminar esse 4 aqui. Então a gente vai ficar com 4 vezes aquele número, 1562. E aqui, 3124 vezes o A1. Ok? Então, isso aqui dá 6.248. Ok? Vezes o A1. Então a gente vai dividir agora ambos os lados por 3.124, ou seja, isso aqui, 3.124. Bom, e isso aqui dá 2. Portanto, o primeiro termo é 2, mas como eu falei, a gente não quer o primeiro, a gente quer o sexto. Então vamos lá. Quem que é o sexto termo? O sexto é o A1 vezes a razão elevada à quinta potência. Portanto, o A6 vai ser o A1 que a gente acabou de encontrar, que é 2, vezes a razão, que é 5, elevado à quinta potência. Portanto, o A6 vai ser 2 vezes 3.125, o que vai dar, então, 6.250. Esse, então, é o valor do sexto termo dessa PG. Isso encerra o exercício 30. Bom, gente, agora a gente vai para o exercício 31 e fiquem tranquilos, ele parece complicado, mas na verdade ele é bastante simples. Ele diz o seguinte: a soma dos primeiros n termos de uma PG é dada por 3n menos 1, ou seja, Sn é igual a 3n menos 1. Calcule a razão dessa PG e o seu segundo termo. Então, na hora você pensa assim, o que eu vou fazer? Mas aí você lembra lá de PA, que tinha uma situação parecida? O que a gente pensou lá? Olha só, o S1 é a soma até o primeiro termo, ou seja, é o próprio A1. Então, se a gente calcular S1, a gente vai estar calculando o A1. O S2 é a soma dos dois primeiros termos, ok? Bom, então calculando S1 a gente tem A1, S2 A1 mais A2, a gente determina só com esses dois aqui quem é o A1, quem é o A2 e também a razão dessa PG. Então vamos lá, vamos começar procedendo então o A1, que é o S1, né?
S1 basta a gente aplicar aqui na fórmula, trocando n por 1, então vai ser 3 elevado a 1 menos 1. Isso aqui eu concluo que A1 vai ser 3 elevado a 1 é 3, 3 menos 1, 2. Bom, vamos calcular então quem é A1 mais A2. A1 mais A2 é S2. S2, no lugar do n, a gente vai colocar 2. Então isso aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado menos 1. Ok? Daqui então a gente conclui que A1 mais A2, né? Só resolver aqui. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Bom, mas a gente já sabe quem é o A1. O A1 é 2. Portanto, a gente troca aqui o A1 por 2. Então, a gente sabe que o A2 vai ser igual a 6. Então, que PG a gente tem? A gente tem o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6. Então, a razão dessa PG é 3 e o segundo termo é 6. Isso aqui finaliza o exercício 31. Bom, gente, então vamos resolver o exercício 32. O exercício 32 ele diz o seguinte: suponha que em uma prova um aluno gaste para resolver cada questão a partir da segunda o dobro do tempo gasto para resolver a questão anterior. Suponha ainda que para resolver todas as questões, exceto a última, ele tenha gasto 63 minutos e meio, e para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ele tenha gasto 31 minutos e meio. Calcule o número de questões da prova e o tempo necessário para que ele resolva todas as questões da prova. Bom, então o que a gente tem que perceber aqui? Olha só, ele levou 63 minutos e meio para resolver todas as questões, exceto a última. E para resolver todas, exceto duas, ele levou 31 minutos e meio. Então, olha só, entre essa questão e essa questão, decorreram 32 minutos. Ou seja, se a gente considerar que primeiro ele resolve uma questão em tempo x, depois é o dobro disso, ou seja, 2x, 4x, e por aí vai, a gente tem uma PG, né? Vai até um certo número que eu não sei qual é, mas eu sei o seguinte: o AN-1, né, que é o tempo que ele levou para resolver a penúltima questão, foi de 32 minutos. Por que foi 32 minutos? Se para chegar na penúltima ele gastou 63 minutos e na antepenúltima 31,5, basta você diminuir esse valor desse valor para perceber que ele levou 32 minutos para fazer a penúltima questão. Então a gente já sabe algo mais aqui, que o penúltimo número é 32 e portanto o último vai ser 64, né? Então daqui o que a gente pode tirar? A gente pode tirar o seguinte, que o AN é o A1 vezes a razão elevado a n-1 pela fórmula do termo geral. O último termo é 64. O A1 é x, a razão é 2, n-1. Então guarda isso aqui que a gente vai precisar, ou seja, x vezes 2n-1 é 64. Bom, o que a gente sabe ainda? A gente sabe que a soma de todos os tempos para resolver até a penúltima questão, ou seja, até n-1, tá? Quem é? É o A1 vezes o Q na n menos 1 sobre Q menos 1. Esse tempo para resolver até a penúltima questão foi dado lá, 63 minutos e meio. O A1 a gente sabe que é x, a razão aqui é 2 na n menos 1, e aqui fica 2 menos 1, que é 1. Então a gente fica com 63,5, aqui x na 2n menos 1, menos x, né, porque a gente tem a distributiva aqui. E aí que está jogado, olha só para que vai servir agora. Esse valor aqui, a gente sabe daqui, ó. Né? Quem que é x vezes 2 n menos 1? Pelo nosso raciocínio vai ser 64. Resolvendo a equação aqui, a gente vai ter isso aqui, né? 63,5. Portanto, o x vai ser 0,5. Ok?
Então, quem é a nossa PG? A nossa PG, o primeiro termo, que é o x é 0,5, ou seja, 1 meio. Depois é 1, depois é 2, depois é 4, depois é 8, depois é 16, depois é 32, depois é 64. Então, qual o número de questões da referida prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Qual o tempo necessário para que ele resolva todas as questões da prova? Bom, até aqui ele levou 63,5, né? Mas a última ele levou 64 minutos. Então basta a gente fazer essa soma aqui para a gente ver que o tempo total foi 127 minutos e meio. E isso finaliza o exercício 32.